Olá, muito boa noite. Boa noite a você que acompanha a programação da TV e Rádio Jornal Meu Norte. Está no ar mais um Pauta Geral para você nesta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2019. Agora em Teresina são 19 horas e 8 minutos. Faz 34 graus na capital piauiense, tempo limpo. A gente já pede a sua participação. Comece a interagir com a gente, mande as suas mensagens, também as suas sugestões aí de assuntos a serem abordados. Faça o programa junto com a gente através do nosso WhatsApp. O número você já conhece, é o 98101-9003. E a gente já começa o programa falando sobre violência contra a mulher, um projeto que está sendo desenvolvido aqui em Teresina, que é a gente está recebendo para falar sobre isso, inclusive, a socióloga Marcela Castro, que tem aí todo um trabalho nesse sentido de estudos e, inclusive, também de levantar essa discussão, esse debate. Boa noite, Marcela. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. A gente queria iniciar perguntando para você como que foi fundado, então, esse projeto, qual o principal objetivo dele. Boa noite. Eu é que agradeço o convite, né? O espaço em estar divulgando o projeto Anne Frank Presente. O nosso projeto ele já existe há aproximadamente 4 anos e ele atua em 3 linhas de atuação sobre as questões voltadas à intolerância, as questões voltadas aos direitos humanos e a intenção de promover o incentivo à leitura por meio do Diário de Anne Frank. Como é que surge essa ideia? Essa ideia partiu das vivências do professor Randall Vieira, que teve uma incursão em alguns países na Europa, os países que tiveram como grande referência a questão do Holocausto, e ele conheceu na ocasião alguns campos de concentração. Ao retornar para o Brasil, e especificadamente para Teresina, ele começou a compartilhar essas questões que ele tinha vivenciado, as angústias e tal. E aí eu e um outro grupo de amigos, no total nós somos aproximadamente 10 pessoas no grupo, no projeto. Aí nós começamos a levar adiante, incentivá-lo também. Papai, vamos levar essa ideia, tem muitas questões de intolerância. Também a história da Anne Frank é muito forte, né? E é uma grande referência que tem. O Diário da Anne Frank é a maior referência psicológica do Holocausto que nós temos, né, no mundo. E aí, dentro disso, eles começaram a levar adiante. Só que o projeto, ele tem várias pessoas, eles atuam em diferentes áreas, né? Sim. E aí, tem professores, pesquisadores e tudo. E aí, como nós, cada um atua numa linha, aí eu também sou do projeto, eu disse assim, não, gente, pois vamos trazer alguma coisa sobre a questão da violência, porque a violência contra a mulher e a questão do feminicídio, que o Piauí tem umas referências muito gritantes. Vamos lá fazer alguma coisa voltada a essa questão, né? Vamos questão da sensibilização. Sim. E aí, diante disso, em uma conversa com o Salgado Maranhão, que também é do nosso projeto, tentamos resgatar esse poema, né? Quem mata a mulher, mata o melhor. Aí eu disse assim, Salgado, vamos trazer à tona essa reflexão. Ele, não, pois vamos, sim. Aí a gente começou a alimentar essa ideia. E também tem o Pedro Augusto, que é um design gráfico, um dos design gráfico aqui, bem atuante em Teresina, que fez a arte, né? E aí é importante a gente destacar que esse poema feito pelo Salgado Maranhão, ele foi feito mais ou menos há 25 anos. Ainda no Rio de Janeiro, já vinha à tona esse assassinato de mulheres, e o Salgado, com a sua sensibilidade, produziu. Na época, ele pediu para uma amiga que era vereadora, na época, para divulgar esse poema nas escolas, para mesmo na questão da conscientização, né? Certo. Na época não existia a Lei Maria da Penha, não existia nenhuma lei que desse apoio à questão de proteção às mulheres e nem mesmo a questão da punição, né? Uhum. E aí tempos depois, o Ivan Lins, que é parceiro do Salgado Maranhão, musicou essa música, que foi gravada pelo grupo O Terço. Certo. Né? Aí ficou o tempo foi passando, aí nós aqui, eu fiquei provocando, pois vamos levar essa poesia adiante, porque ela traz uma sensibilidade muito grande, né, pela densidade. Sim, é impressionante que mesmo após tanto tempo, mais de 2 décadas, se permite, né, na verdade, se mantém totalmente atual. Né, trazendo essas discussões que se refere à violência contra a mulher. Contra a mulher. E aí, como o projeto ele atua nessa frente, intolerância, direitos humanos
E a questão do incentivo, né, a leitura, e aí eu, como sou uma das pessoas que sou da linha de frente dentro do projeto sobre a questão da violência contra a mulher, então nós estamos divulgando esse pôster. Por que o pôster? Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, por que o pôster? Porque o pôster, ele deixa visível a proposta do poema e destaca também a arte, né? Que a arte também feita pelo Pedro, ela provoca muito, chama muita atenção. Sim. Né? E a nossa intenção é sensibilizar. E aí nós vamos estar, a princípio, divulgando esse material na rede de atendimento, a rede de atendimento que atua em defesa e proteção das mulheres. Depois nós vamos estar repassando para algumas escolas que nós já participamos, né? Porque Sim. o projeto também atua em palestras, em exposição, porque nós também temos um material da Segunda Guerra, que quando o professor Randall Vieira veio, como ele ficou muito empolgado e tudo, e as pessoas se sentiram assim, interessante, como é que a pessoa vem do Brasil, vem aqui para a Holanda, conhecer essa história do Holocausto e tudo, vivenciar, entender também, porque o Brasil também passa por questões delicadas voltadas à intolerância, né? As questões do preconceito, a questão do racismo, e os próprios condição mesmo de discriminação que o povo mesmo passa. Aí nós temos em alguns pontos, apoio em alguns pontos. Temos em José de Freitas, nós temos a professora Rejane, que é o nosso ponto de apoio lá. Então o projeto circula, não fica só em Teresina, ele circula por outros municípios do estado. Aí em Parnaíba nós temos o apoio do cantor Teófilo Lima, que é também do projeto, ele tem nosso apoio lá em Parnaíba. Certo. Aí temos o Salgado, que é nosso apoio lá no Rio, e temos uns amigos, professor Júnior, professor Daí e Érica, lá em Magalhães de Almeida, que é uma cidade que a gente já vem desenvolvendo o trabalho, e também temos um apoio com a professora Janaína e Timon. É importante a gente destacar, né, Marcela, que esse trabalho tem essa função, esse objetivo de conscientizar, de levar mesmo uma educação para jovens e adultos, né, já que vai estar presente em escolas, nas universidades também, em espaços públicos. E é bom a gente diferenciar que destacar que se existe alguma diferença nessa conscientização. Afinal de contas, quando a gente começa a educar uma criança já desde os primeiros anos de vida na escola, de como se deve respeitar a mulher, como deve ser o tratamento, já vão se criando uma nova cultura, uma nova forma de pensar, e é importante a gente ter cada vez mais projetos que fomentem isso. Então a gente parte dessa sensibilização, né, para a partir disso, como você bem pontuou, partir dessa desconstrução, né, dessa desigualdade, entender que homens e mulheres têm direitos iguais, meninos e meninas também têm direitos iguais, e a partir disso a gente tentar buscar uma sociedade um pouco mais igualitária. Sabemos Sim. nós que é um processo que é demorado, mas alguma coisa precisa ser feita. Né? E nesse momento também a gente tem como apoio também o doutor Itamar, que também é da Academia de Letras, né? Sim. E o doutor Itamar, ele está no apoio do patrocínio da divulgação dos posters, né? Porque como o projeto ele é autônomo, independente, né? Ele não tem incentivo de terceiros e tal, só o pessoal do grupo. Então o doutor Itamar, ele ficou bem sensível e resolveu fazer o patrocínio dos posters. Ele também já é a segunda vez que ele tem a contribuição em outro poema que o Salgado Maranhão fez, poema Anne, né? Sim. Ele também ajudou. Isso. Aí de vez em quando a gente também tem a mesma ajuda do grupo, né? E a gente está tendo assim uma grande aceitação também em Teresina, as pessoas estão assim compartilhando, nos convidando para divulgar. E aí vai ter tem alguma agenda de circulação? Vai até quando o projeto? Ou ele tem continuidade ao longo do ano? Não, o projeto, ele, como eu já disse, ele já tem 4 anos, mas a partir do início de dezembro que a gente vai estar começando a entregar, porque os posters já estão sendo confeccionados. Sim. Aí nós estamos fazendo a divulgação, mesmo com a ideia de não ficar só de forma isolada, que a ideia mesmo é de circular. Certo. E a gente vai também estar organizando alguns momentos, né? A gente já teve em Parnaíba, em agosto, no SESC, fazendo um bate-papo lá. Nós temos, nesse ano, participamos também do Salip, nós tivemos um stand lá no Salip. Tão tal que o Diário foi um dos livros mais vendidos, né? Porque chamou muita atenção. Nós tínhamos uma atriz, Mirim, que estava no final de semana vestida de Anne Frank. E aí as pessoas chegavam, tiravam foto, perguntavam, diziam que não conhecia o projeto, e aí foi divulgando. Né? E a questão do livro também chama muita atenção, porque a própria Anne Frank era uma menina muito além do seu tempo, né? Ela era muito ousada, né? E ela era muito... Acaba se tendo uma referência, né, a partir da história dela. A história dela, né? Um né? exemplo para as pessoas. Então a gente sabe que foi uma história que marcou muito, né? A maior, como eu disse, né, referência psicológica do Holocausto, e a própria mesmo, a gente vê no próprio diário a intensidade das colocações em que ela tinha, né, a ideia de o sonho que ela tinha enquanto menina,
a ideia de que ela tinha contra a questão da submissão, os embates que ela tinha com a mãe muitas vezes, que é fruto de um adolescente, mas ela não era qualquer adolescente, ela tinha um propósito, né? Certo. Marcela, a gente vai aproveitar a sua presença aqui para também levantar uma discussão acima do que se refere à área humanística, né? Que é onde se enquadra a filosofia, a sociologia. A gente passa por um momento difícil no Brasil, vamos dizer assim, no que se refere a constantes ataques a essas áreas. Isso. Inclusive com alguns cortes em alguns setores. Hoje, como é que você avalia esse cenário onde a gente passa, que é uma realidade, infelizmente, em todo o Brasil, né? Realmente as pessoas têm se perguntado bastante onde a gente vai parar, né, com isso, com essa situação. O atual cenário para as ciências humanas como um todo, né, como você já abordou, não é um cenário bom, né? Não só por questão dos cortes, que também gera um impacto muito grande para a questão das pesquisas, as pesquisas de mestrado, as pesquisas de doutorado, a participação dos profissionais também no ensino público, no ensino privado, no ensino médio, gera um descontentamento muito grande, e a questão também da própria perseguição, né? Por algumas pessoas entender que as ciências humanas, por achar que as ciências humanas não contribuem. E nós sabemos que as ciências humanas têm uma contribuição muito grande no debate. Por exemplo, por o que nós estamos falando aqui de violência contra a mulher. Sim. Nós temos várias produções na área de ciências humanas que traz isso à tona, né? Sim. E é uma preocupação muito grande para os pesquisadores, os professores, esse atual cenário, né? É um cenário que é preocupante, assim, como você disse, nós não sabemos como é que vai ser. Pode ser que esse cenário melhore, ou pode ser que fique estagnado, nós não sabemos como é que vai ser esse processo, mas nós observamos isso com muita preocupação. Os próprios alunos, eles têm um receio. E aí, filosofia, sociologia, professora, vai acabar? Né? E também é um lado ruim, que nós somos vistos como uma ameaça, né? Todo aquele profissional que incentiva a questão do senso crítico, que desperta o interesse para conhecer a realidade, as pessoas acabam vendo como uma ameaça. E, de certa forma, os profissionais não são uma ameaça, eles trazem à tona uma realidade que precisam ser contornada, né, dentro do nosso contexto. Então, a gente tem um contexto social muito amplo, um contexto político também, e é preciso que tenham profissionais que tragam suas reflexões, suas pesquisas, porque ninguém traz nada de achismo, né? Tudo que a gente vai trazer à tona é com base em alguma coisa. E a gente pode tirar até como experiência você mesmo, né, Marcela, que de repente é filha da casa, né, formou em sociologia, já tem que possuir mestrado, Isso. Hoje atua na área da educação, além de diversos projetos que também desenvolve ao longo do ano. Ou seja, são pessoas que trazem um retorno a longo prazo, como você mesmo já bem pontuou também, despertando, fazendo com que as pessoas despertem esse senso crítico, um olhar diferenciado sobre as coisas e passem a ser apenas submissos ao que são impostas a elas. E é como você disse, todo profissional, né, todo estudioso, todo aquele que desenvolve uma pesquisa científica, ele tem que dar um retorno para a sociedade, né? Porque Isso. As universidades públicas, elas são mantidas por oriundo dos impostos da população, Sim. né? Então, a gente tem que dar esse retorno para a sociedade. E aí, nós vimos isso, é muito entristecedor você saber que você teve uma longa trajetória de dedicação, de tudo, e depois você não tem espaço, né? É muito complicado. Como é que as autoridades que estão na atual gestão, eles têm esse olhar, né? De não ter, muitas vezes, o respeito, não ter a compreensão, né? E isso eu falo não só por mim, mas falo também para os outros colegas, não só pelos colegas que estão nos institutos federais, não só pelos colegas que estão nas universidades públicas, mas os colegas que atuam na rede privada, né? Então, é algo que é geral. No que se refere ainda à discussão, você tem a sua linha principal de hoje de estudo, né, de pesquisa, realmente essa violência contra a mulher, os casos de feminicídio. Hoje, o estado do Piauí, como você bem já apontou também, figura aí como um dos mais alarmantes no que se refere a esses casos de violência. Hoje, quais são aí as principais demandas que se refere à inserção de políticas públicas, o que é proposto? Você também já fez parte aí de ações juntamente com o NUPEVID, né, que é do Ministério Público do Piauí, que tem essa forte atuação de levar mesmo essa conscientização também e cobrar, né, que é a parte do Ministério Público, cobrar ações efetivas por parte até mesmo tanto do governo federal, quanto estadual, quanto municipal. Hoje, quais são essas demandas hoje que imperam para tentar minimizar ou até mesmo acabar com esses casos?
Assim, a rede de atendimento, ela tem aqui em Teresina, mais especificamente, ela tem fazendo um trabalho interessante, né? Por exemplo, o Ministério Público, ele tem atuado em programas sociais, direto mesmo com a população na parte da prevenção, né? Porque a gente prevenindo contribui também, né? Claro. Não só com a repressão. Aí, tanto as duas promotorias, ela tem atuado de forma significativa. Tanto a quinta, que é com o Dr. Francisco, que tem projetos que já foram receberam prêmios nacionais e até internacionais, no que consiste a conscientização com os policiais militares, né, atuando com a lei, sensibilizando os policiais, não em nenhum momento interferindo na formação deles, mas sensibilizar mesmo, até mesmo porque eles são as primeiras pessoas que chegam em loco, né, quando são acionados. Dentre outros projetos, a Lei Maria da Penha nas escolas, atuando também com os alunos e professores, não substituindo os professores, mas entendendo eles como parceiro. Dentre outros projetos, laboratório com o público acadêmico, né, das Sim. faculdades, e também a 10ª promotoria com a doutora Amparo, com a questão do projeto como Papo na Obra, a construção civil, e o projeto Reeducar, que são homens que são agressores, né, eles recebem essa medida quando o TJ ele encaminha esses homens agressores, porque é importante também conscientizar esse homem agressor, para que ele não volte, não passando a mão na cabeça e tal, não, mas também conscientizá-lo para que as tais práticas não aconteçam. Também a Secretaria de Mulheres e tudo. Assim, no geral, tem feito algumas ações pontuais, a rede. Agora sim, eu percebo que nós precisamos de uma maior ação mesmo do judiciário, porque tem muitos processos, são mais de 12 mil processos, falta estrutura ainda para o próprio tribunal. A população, ela precisa de um retorno mais imediato, não só para a mulher que está em situação, mas aos familiares, né? Por exemplo, quem chega, a gente tem que fazer o possível para não chegar no feminicídio, porque quando chega, né? Então, só a família que tem que ter um retorno. Mas o melhor aparelhamento das delegacias, um suporte maior, porque nós percebemos, e é identificável também, que tem delegacias que às vezes falta o transporte, o mínimo, né? A estrutura que uma delegacia tem que ter. Melhor atendimento dos profissionais com as mulheres, maior estrutura nas delegacias é importante. As delegadas também são bem atuantes, vêm se comprometendo, todas elas, né? Não só a delegada Vilma, que é a grande referência, mas as delegadas mais novas, elas também vêm se comprometendo, mas elas também precisam de estrutura. Sim. Porque só na boa vontade a gente não faz nada, né? Então, o judiciário, melhor retorno, maior também estrutura do judiciário, melhor aparelhamento para as delegacias. E também o apoio da imprensa, vocês da mídia, têm contribuído muito, né? Porque, assim, é importante, né, que a mídia, ela traga à tona o que aconteceu, né? Por exemplo, se você abrir um portal hoje, a semana passada, vem um caso de mulher que sofreu. Mas é importante também vocês trazer essa contribuição de que a mulher pode fazer para procurar os meios de atendimento. Sim. Que às vezes ela pensa que é só delegacia, muitas vezes não é. Tem a Defensoria Pública, que também tem um trabalho muito bom, lá com a doutora Lia Ivo, né? Então, assim, esclarecer que as mulheres têm o centro de referência, tem outras coisas que elas podem procurar. Então, a mídia também, né? Vocês têm feito um trabalho, vocês exclusivamente, é bem sensível à causa. Agradeço sempre o espaço. E assim, né? Uma maior também, como é que se diz? Se eu tenho um investimento no judiciário, então eu vou fazer com que eu espere menos. Às vezes a audiência marca 2, 3 meses, né? Às vezes na delegacia por conta da demanda. E isso é muito ruim para a mulher, porque ela já chega fragilizada, já chega de um contexto ruim. E aí espera a burocracia, né? Claro que a gente já tem outras alternativas, Salve Maria, tem outros, mas a gente precisa avançar muito ainda. Tá certo, Marcela, eu quero agradecer a sua presença. A gente está aqui recebendo, conversando com a Marcela Castro, que é socióloga, professora também, está desenvolvendo um projeto Anne Frank, né, que tem aí discutido também, levando essa discussão sobre a violência contra a mulher, para conscientizar mesmo a população. Mais uma vez, muito obrigado, Marcela, por ter vindo, né? E saiba que a gente está sempre aqui com as portas abertas para levar a discussão mesmo, gerar o debate e, claro, cobrar também ações que possam melhorar a sociedade piauiense como um todo, no que se refere a esses casos que a gente tem aí pavor de noticiar, porque realmente é algo que a gente não aceita mais, não é mais aceitável. Obrigado, é verdade. Obrigada, também estou à disposição sempre que vocês precisarem. Também agradeço o espaço de sempre.
Agora nós iremos a um rápido giro de notícias e voltamos logo mais com o Pauta Geral.